Então, como começar a nossa alteração de dimensão vertical, nós temos que pensar no registro, claro, mas antes de pensar no registro, nós vamos pensar no posicionamento da mandíbula em relação à maxila. Então, determinadas pelos músculos elevadores e depressores com a boca fechada. Essa dimensão vertical, ela pode ser, nós chamamos de dimensão postural de repouso, DVR, e chamamos de músculo em repouso, também DVR, e a dimensão vertical de oclusão, quando os músculos estão contraindo em máxima intercuspidação. O espaço entre essas duas dimensões, relaxamento e oclusão, se chama espaço funcional livre. Existem pacientes que têm o espaço funcional livre sobrando, então, na verdade, eles poderiam ter um aumento maior de dente e sentiriam conforto com isso, e existem pacientes que não têm essa condição de espaço funcional livre suficiente para um aumento significativo. Então, nós vamos trilhar o caminho arco-gótico sempre. Por que vamos trilhar o caminho arco-gótico sempre? Porque eu quero saber se a minha ATM está bem, funcionando bem, se ela está excursionando bem, se o meu côndilo está excursionando bem. Então, se está fazendo protusiva, lateralidade direita, lateralidade esquerda. Esse se chama arco gótico de Guise. Nós estamos falando de artigos do século passado, onde estamos rediscutindo isso na literatura hoje, mas de uma forma muito mais consolidada, muito mais consciente e muito mais na certeza de que temos um sistema adaptativo. Então, a liberdade cêntrica, ela é importante de ser falada. Isso foi falado em 1969 sobre liberdade cêntrica e problemas na articulação, onde a gente fala de Guise em 1910. Então, isso que eu quero falar para vocês. Quem são os movimentos mandibulares um ano após uma reabilitação, onde a gente tem um arco gótico muito bem traçado, muito bem delimitado, mostrando aí que não há problemas articulares quando esse traçado está retinho. É por isso que a gente deve ter certeza de que esse traçado está retinho e que o paciente não tem problemas articulares. Então, você vai fazer isso no digital ou no analógico. Isso é muito simples. De repente você vai pensar, mas o paciente não quer fazer. O paciente nem sabe que você está fazendo no arco gótico. Isso é uma questão de registro, mas que você vai dominar ali toda essa parte de articulação do paciente fazendo os movimentos. Então, movimento anterior, movimento lateral, lateral direito, lateral esquerdo, remoção dos contatos, ajustando a fresa, sempre perpendicular no plano do jig. Quanto mais perpendicular, melhor, para fazer um ponto único. E a partir desse ponto único, nós vamos, então, excursionar essa mandíbula. Pergunto eu a vocês, eu falei sobre liberdade cêntrica, então, nesse momento, onde eu vou registrar, que pode ser com digital, pode ser com analógico, eu vou registrar a oclusão cêntrica e, a partir daí, eu vou pensar quando necessário fazer um avanço na protusiva dessa própria paciente. Então, muitas vezes, quando a gente tem movimentos difíceis, por exemplo, eu vou fazer o arco gótico, mas eu percebi que o meu paciente é muito classe 2. Por que não? Quando eu estou falando que cêntrica não é um ponto único, e sim uma área, por que não avançar dentro da própria protusiva do paciente com côndilos bem posicionados e já após a colocação do jig, após alguns minutos, né, a colocação do jig e a pua, e fazer esse registro mais protusivo. Gente, isso dá trabalho? Não. A prática disso demora 15 minutos. Em 15 minutos, você já sai com o seu paciente registrado na posição ideal. Então, esse espaço anterior é levado em consideração um pouco mais anterior do que ele trava lá para posterior, onde ela mesmo cai nessa linhazinha e nós conseguimos fazer esse registro protusivo.
Quando vamos no analógico, vamos utilizar o arco facial para fazer o plano de Frankfurt, paralelo ao infraorbitário, que é paralelo à linha do horizonte. Camper e plano oclusal são dois outros registros que nós temos. Um detalhe aqui muito importante: se você vai para o digital e não faz o arco facial, você está significando que você vai fazer com a mesa de camper. Quando você faz no analógico com a mesa de camper, é uma média, você não usa o arco facial. Não usa o arco facial no digital, você está fazendo pela média de camper, e é assim que o articulador digital faz, ou você faz a técnica de escaneamento do arco facial.